Eu vou mostrar para vocês uma situação que é tratada como normal, mas não é normal na carreira do jovem advogado. É até comum, mas não pode ser tratada como normal. Um advogado, quando se forma, tem um sentimento, traz um sentimento de inadequação. Ele faz menos do que pode, faz atividades que são para ele irrelevantes, acaba não gostando do que faz. Se não gosta do que faz, se faz atividades menos relevantes ou se está com um sentimento de inadequação, o que vai acontecer? Vai ter um profissional cansado, vai ter um profissional que não vê um plano de carreira, não vê futuro na sua carreira e não se vê reconhecido pelo mercado de trabalho. Trabalha, não é remunerado da maneira como deveria ser, não sabe para onde vai. Não sabe se abre um escritório, não sabe se entra no escritório de alguém, não sabe se vai para uma carreira de concurso público. O resultado disso é ver onde a vida vai levando a carreira e ver onde isso vai dar. Tá certo isso? E eu não estou falando só de uma pessoa, eu estou falando de 95% dos profissionais da advocacia. E pode ser que inclusive essa pessoa seja você. Isso acontece porque o mercado de trabalho dá preferência para aqueles profissionais que já estão no mercado há mais tempo. Profissionais, filhos de outros profissionais que são tradicionais. Ou então, aqueles que têm dinheiro para investir alto na carreira. Ou então, advogados sêniores que já estão estabelecidos no mercado há muito tempo. Mas o mercado tradicional da advocacia, como a gente sempre viu, chegou ao fim. A forma como funciona esse mercado mudou rapidamente, mudou muito rápido. Mas tem uma verdade dura, uma dura realidade aí. Existe uma minoria de profissionais que quer que o mercado permaneça como era. Mas isso é impossível e você não pode se curvar a essa minoria. Mas para que isso aconteça, ou seja, você não se curvar a essa tentativa dessa minoria de fazer com que o mercado continue como antes, você precisa entender que existem habilidades e técnicas que acompanham essa evolução, essa mudança do mercado. É um fato indiscutível que tem muita gente jovem aparecendo no mercado. E isso tem tirado da zona de conforto os escritórios antigos. Agora, se você quiser fazer parte dessa nova era da advocacia, você também vai ter que aparecer. Eu sou Max Telesca, especializado em advocacia estratégica, atuo nos tribunais superiores há 23 anos, em todo o Brasil, e vou explicar para vocês, no nosso ciclo da advocacia máxima, como é que você faz para fazer parte desse novo mercado. Então, se você está cansado de ficar refém do mercado tradicional e não tem 10 anos a perder, sonhando a vida inteira para ser o sócio escolhido e ter o nome na fachada do escritório, eu preciso que você seja o executor e se atente a tudo que eu vou revelar a partir de agora. Eu vou mostrar para vocês uma atividade ignorada por 95% dos profissionais da advocacia. Esta atividade é responsável pela estagnação das carreiras, portanto você deve estar atento a não cometer esses erros. Eu vou explicar para vocês. São 5 tipos normalmente de advogados do mercado. Tem aquele primeiro, que é o colega que abriu uma sala, colocou uma escrivaninha, botou o nome dele na porta e fica esperando o cliente chegar. O cliente nunca chega. Um segundo tipo, que também é comum, é aquele colega que começa até ganhando algum dinheiro no início, fica conhecido, capta grande clientela e depois ele chega e estagna na carreira. A carreira dele parou porque faltou alguma coisa. O terceiro tipo é aquele colega que entra num escritório e tem ali uma promessa de que vai crescer, uma promessa de que vai ter uma sociedade, que vai ter grandes honorários. É aquela conversa de vamos crescer junto e aquele crescimento nunca chega. O quarto tipo de advogado é aquele que tem uma família, que tem uma posição já no mercado, que vem do passado. Ele ingressa num escritório com muito nome e acaba aí levando adiante o empreendimento. E tem o quinto tipo. É esse que eu quero que você preste atenção. O quinto tipo é o advogado que começa do zero. É o advogado que começa do nada. É aquele que trabalha com o próprio esforço. É aquele que leva as suas habilidades ao máximo. Esse tipo de advogado que eu quero que você seja. Por que eu quero que você seja esse advogado? Por que eu quero que você seja essa advogada? Para que você compreenda e até se identifique, eu vou explicar para você como é que foi o início da minha carreira. Eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Pelotas, e lá eu me formei numa universidade boa, a Universidade Federal de Pelotas. Mas embora eu tenha me formado numa universidade federal,
eu tinha uma coisa, ou melhor, eu não tinha uma coisa que a maioria dos meus colegas tinha. Chamava-se dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu peguei dinheiro emprestado de uma tia minha e de um tio meu, que até hoje está falecido, e vim para Brasília. O meu pai passava por uma crise razoável, minha família não estava muito bem. E eu tive que pegar um ônibus do Rio Grande do Sul e cheguei em Brasília sem absolutamente nenhum real no bolso. Essa é a verdade. Na verdade, não é que eu não tivesse nenhum real no bolso. Eu tinha negativo porque eu estava devendo. Eu estava devendo para 2 tios. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tinha um diploma e eu tinha uma carteira da OAB. Isso já era uma grande coisa. Eu não estudei marketing, eu não estudei administração. Eu tinha vontade de vencer e isso é muito importante. Você não pode desistir. Eu tinha necessidade de vencer, o que é mais importante. O que nos leva adiante, muitas vezes, não é somente a vontade, mas a necessidade. Essa necessidade me impeliu a sair pela cidade, tentando observar o que dava certo, o que dava errado, com quem eu tinha que me relacionar, quais eram as pessoas que poderiam me ajudar, me trazer clientes. Sim, foi assim que começou. Eu comecei do zero, do nada. E aí eu abri um escritório, como a maioria abre. Coloquei lá a minha placa, mas eu não esperei os clientes chegarem. Eu fui atrás deles. Eu fui atrás deles de diversas formas, seja por meio de convívio social, seja por meio de atividades políticas no sentido geral, no sentido amplo da palavra. Eu pude observar como os meus colegas mais adiantados estavam na carreira e eu fui vendo, eu fui me relacionando com a OAB, por exemplo, eu fui membro de comissão. Isso é importante porque você está iniciando e você conhece os seus colegas, você conhece os seus companheiros de mercado. E eles te ensinam também muita coisa. Quando isso começou a acontecer, eu fui pegando uma causa, fui pegando outra, foi dando certo. Foi dando certo e logo eu comecei também a trabalhar para o município de Porto Alegre, nos tribunais superiores. Foi uma grande alavanca na minha carreira. E aí, o escritório começou a crescer, eu comecei a aparecer. E quem não é visto, não é lembrado. Lembre-se sempre disso. Eu comecei a aparecer nos tribunais, comecei a fazer boas sustentações orais, comecei a fazer boas audiências e isso foi levando a um ciclo de clientes novos, pessoas que indicam, pessoas que ficaram satisfeitas e que levaram o meu nome e o meu trabalho para outros lugares. Deu certo. Deu tanto certo que chegou um determinado momento da minha carreira que eu precisei rever. Nós estamos falando de um ponto. Aquele ponto lá para trás, a advocacia era outra. Se fazia assim no boca a boca, se fazia assim em indicação, isso ainda existe e vai continuar sempre existindo. Mas hoje, e mais ou menos nessa época que eu comecei a falar para vocês, eu tive que dar uma pausa na minha carreira no meu escritório. Cresceu bastante, que eu precisava dar sustentabilidade ao escritório. Eram muitos os clientes. Gostaram do meu trabalho, eu ganhei as causas, porque não adianta nada você também saber sobre administração, sobre marketing, se você não tem conteúdo. Você precisa também saber que a advocacia é feita de estudo. Bom, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar para vocês que chegou um determinado ponto em que eu precisei remodelar. Eu precisei criar um método específico, um método que levou a minha jornada a uma sustentabilidade, levou para um crescimento ordenado, levou para um crescimento onde eu tinha a possibilidade de organizar melhor os fluxos administrativos e os procedimentos do meu escritório. Sem isso, não ia para frente. Precisei fazer essa reformulação. Essa reformulação foi objeto de tentativa e erro o tempo inteiro. Mas aí surgiu uma grande coisa, chamada ciclo da advocacia máxima. É o ciclo da advocacia máxima, aquilo que eu empreguei na manutenção da sustentabilidade, do crescimento do meu escritório, que você vai começar a aprender. E lembre-se, eu demorei 10, 12 anos para chegar nesse ponto. Você pode aprender isso agora. Então,
Eu queria explicar para vocês que querem fazer parte daquele time de advogados, daquele núcleo, daquele tipo de advogados que não tinha nada, que veio do zero, você então vai começar a aprender o ciclo da advocacia máxima. É assim, ó, ciclo da advocacia máxima. O que é que você precisa saber? Na verdade, são dois elementos iniciais. Esses dois elementos iniciais. O primeiro deles. Os dois são tão importantes. Não existe ordem. Não existe nenhuma ordem sobre os dois. Um se complementa com o outro. Um não existe sem o outro. O primeiro deles é: tenho que ter clientes. Eu preciso ter clientes. Porque sem clientes eu não vou viver. O cliente é a sua remuneração. Aquilo que ele vai te pagar de honorários é a sua remuneração. Sem ele, sem o cliente, você não vai sobreviver. Então, o primeiro ponto é esse. Você precisa ter clientes. O segundo, que na verdade não é o segundo, são complementos, é ganhar causas. Não adianta nada você ter clientes se você não ganha as causas deles. Compreende? Como é que você vai? Eu ganhei um cliente, cresci na minha carreira, cheguei lá 2, 3 anos, mas todas as minhas causas, ou grande parte delas, eu não caprichei, eu não tive o esforço suficiente para fazer virar, para eles ganharem. Ninguém quer contratar um advogado que perde, gente. Esse é o primeiro ponto. Ter clientes, como conquistar clientes e como ganhar as causas. Assim, você terá já nessa aula o início do aprendizado do que é o ciclo da advocacia máxima. Não existe advocacia sem clientes e não existe clientes sem ganhar causas. E como sair do zero para uma advocacia estável, para um escritório sólido e lucrativo? Como é que você vai conseguir isso? Qual é a atividade que está tirando o sono dos escritórios tradicionais, dos advogados sêniores que ainda não compreenderam que a advocacia mudou? Existem atividades, existem métodos criados pela nova economia que estão na base do ciclo da advocacia máxima. Eu vou ensinar para vocês hoje o que se chama Growth Hacking. Growth Hacking é uma palavra em inglês. Ela significa crescimento baseado na metrificação, num conjunto de dados que você observa ao longo do desenvolvimento do mercado. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Growth Hacking. O que está na base do Growth Hacking? Existem 5 passos para essa metodologia dar certo. O primeiro passo dela é o planejamento. Tudo que você vai fazer na sua carreira, a partir de agora, tem que ser planejado. Você precisa saber aonde você vai estar daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Você deve ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Depois de você planejar, obviamente você vai fazer a segunda parte, que é fácil. Fácil de adivinhar, né? Mas olha só, executar. A execução. Ou seja, aquilo que você planejou, que você planificou, que você esquadrinhou, que você colocou como planejamento do seu escritório, você vai começar a executar. Depois de você executar, você vai parar para observar e vai tirar algo que é muito importante no Growth Hacking, que é a metrificação. A metrificação
é o conjunto de dados, de números que você vai observar que se desenvolveram ao longo da execução do planejamento. Ou seja, quantos clientes você conseguiu conquistar, quantos contratos você fechou, qual é o número de dinheiro que entra no seu caixa, qual é o número de dinheiro, o valor que sai do seu caixa. Isso é uma metrificação. Qual é o tamanho do cadastro de clientes que você tem? Depois que isso aconteceu, que você planejou, que você executou e que você compilou a base de dados e metrificou, tirou índices, você começa a corrigir. É a fase da correção. Ou seja, planejou, executou, verificou que as métricas estão abaixo daquilo que você planejou e que você executou, passa a corrigir. E por último, você começa a repetir tudo de novo. É a fase da repetição. Eu falei para vocês que a minha vida foi tentativa e erro o tempo inteiro. Essa é a base do Growth Hacking, que é uma metodologia das startups. É uma metodologia que está na base da nova economia e que hoje os escritórios mais antigos, os escritórios sêniores, ainda não observaram e estão perdendo o mercado para os novos escritórios em função da aplicação dessa metodologia que eu agora, de maneira feita para você, unificada, de uma maneira em que vai ser personalizada, eu vou trazer para você. E como sair do zero? Sair do zero para ter uma advocacia lucrativa, um escritório sólido e sustentável. Na base dessa sustentabilidade, dessa lucratividade e dessa advocacia sólida, existem ferramentas de mercado, de administração, que são hoje aplicadas à nova economia. E os escritórios tradicionais estão perdendo o sono com a aplicação de uma técnica chamada Growth Hacking. Está na base do ciclo da advocacia máxima uma estratégia de administração que tem por base o planejamento, a execução, a metrificação, a correção e a repetição. Sim, é um planejamento científico baseado em dados e observação de mercado. Para começar, o Growth Hacking, nós temos um painel. O primeiro painel é o painel Start. No painel Start, você tem as métricas-chave, as parcerias com as quais você vai estabelecer a sua relação no mercado, quem são os colegas, os advogados sêniores, os advogados júniores, aqueles que estão fora da carreira, os líderes, as pessoas no mercado. Como você vai se relacionar com elas? Quais os lugares que você precisa estar para se relacionar com as pessoas-chave, ou seja, fazer o seu network? Quais são os canais de comunicação com esse mercado, com essas pessoas que fazem o mercado? As atividades-chave da sua advocacia, que junto com as métricas-chave, você vai ter ali os números corretos de quanto você ganhou, quanto você tem de despesa, que tipo de valor mensal você precisa para ter uma solidez mínima para você se sustentar, que são as receitas e despesas. Tudo isso é um plano de administração. Esqueça, você não aprendeu isso na faculdade. A faculdade não te ensinou a administrar o seu próprio negócio. Esse é o primeiro painel, o painel Start. Aliás, esse é o primeiro painel do painel Start. O segundo painel, a partir da compreensão das métricas-chave, das suas parcerias, do seu network, dos canais que você abre, dos canais que você não vai mais precisar, que você testou e verificou que não se encontram mais viáveis para a sua advocacia, quanto que você recebeu, quanto que você pagou, qual é a sua despesa, quais são os valores que você tem disponíveis para passar, por exemplo, 3 meses de dificuldades, às vezes acontece, você precisa saber se relacionar com todos estes dados metrificados, ou seja, em índice, você vai ter um mapa
do entendimento sobre o cliente. A partir dessa metrificação, a partir deste primeiro painel, você vai conseguir compreender quem é o seu cliente, o que ele pensa de você, o que ele tem para os próximos anos para você, para os próximos contratos, se ele vai ou não vai trazer novos clientes. A partir disso, você vai conseguir ter uma noção de uma planificação inicial e partir para esse terceiro ponto do nosso painel, que é a modelagem, ou seja, estabelecimento de prioridades e oportunidades. Porém, entre o entendimento do cliente e a modelagem, você vai fazer um outro planejamento, que é a matriz SWOT, que também é uma ferramenta de administração importante e que tem sido aplicada na nova economia. Já é uma ferramenta antiga, mas que tem sido muito utilizado nas startups. Você vai identificar oportunidades e ameaças de mercado, pontos fortes seus e pontos fracos. Assim funciona o início do ciclo máximo da advocacia, com um planejamento intenso, um planejamento científico de administração, métodos de administração de empresas dentro da advocacia. Mas antes de dizer para você qual é a principal atividade que você deve desenvolver para chegar lá, ser um daqueles advogados e advogadas que faz parte daquele grupo seleto de 5% no máximo, que chegou lá por si próprio, que venceu, que saiu do zero, você precisa ter em mente duas coisas, dois elementos que são aqueles elementos principais para chegar lá. Sem eles você não vai a lugar nenhum, esquece, pode esquecer a advocacia. Se você não tiver clientes e se você não souber ganhar as causas. Quem são os clientes? O que são os clientes e para que servem? Óbvio, parece que eu estou inventando a roda. Olha só, clientes, se você não tem, você não vai a lugar nenhum. É o seu ganha-pão, é deles que você sobrevive, é a sua remuneração. Para você ter esses clientes, você precisa ser visto, se tornar uma autoridade. Lembra, quem não é visto não é lembrado. Nós vamos explicar isso para você, como ganhar clientes, na próxima aula. E como ganhar causas? Como ganhar causas também é algo que é muito importante, porque não adianta nada você ter os clientes se não ganhar as causas. Você precisa ter sucesso, você precisa ser visto, ser lembrado como um advogado que ganha as causas, que tem êxito, que tem sucesso nas suas atuações. Lembra de uma coisa aqui, ó, ninguém contrata advogado que não ganha. Então, clientes e ganhar causas, os dois são complementares. Sem um, o outro não sobrevive. Não tem um maior que o outro, são juntos, são complementares. E como sair do zero, ter uma advocacia sólida, um escritório lucrativo, de renome? Não é tão simples assim, mas está ao seu alcance. Qual é a principal atividade que separa os grandes escritórios sêniores, aqueles que ainda não acordaram para a realidade de um novo mercado da advocacia, dos jovens profissionais que estão colocando em prática novas ferramentas de mercado? Qual é a atividade que está tirando o sono da velha advocacia e fazendo a advocacia nova, o novo mercado, ir adiante? Chama-se Growth Hacking. Ao longo dos últimos anos, nós desenvolvemos essa atividade, essa ferramenta, que está na base do ciclo máximo da advocacia. O Growth Hacking é o crescimento baseado na observação de dados, onde você planeja, executa, metrifica, corrige e repete. É uma metodologia desenvolvida por nós no ciclo da advocacia máxima, onde todo o seu crescimento pode ser acelerado. Se você não quer ser mais um no meio da multidão, quer ser uma advogada, um advogado reconhecido, fechar contratos, ter uma advocacia sólida e um escritório lotado, você precisa compreender e praticar os passos do Growth Hacking. Eu falei para vocês que na base do ciclo da advocacia máxima existe o Growth Hacking. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que ele é. Ele também é um ciclo, por isso que ele está na base do ciclo da advocacia máxima. Ele começa com os painéis Start.
São 3 painéis, basicamente, que já existem na administração de empresas e nós estamos aplicando aqui na advocacia. Modelo de negócios, mapa de empatia e matriz SWOT. Com isso, nós vamos compreender o mercado. Nós vamos fazer uma análise do mercado com base no que você é e no que você pode ser e no que você deve vir a ser. Depois disso, nós vamos modelar. Nós vamos pegar todo esse entendimento de mercado e vamos colocar aqui numa segunda fase, que são os experimentos, as hipóteses, a priorização que você deve ter, aquilo que você quer chegar. Com base nessa modelagem, você vai criar um plano de ação. O plano de ação é escrito e você vai obedecê-lo ao longo do período em que você vai aplicar o Growth Hacking. No plano de ação, você vai colocar o que você conseguiu compreender do mercado, o que você modelou, e aí você vai executar. Quando você executa, você tem resultados positivos, resultados negativos. Você vai verificar na prática os resultados daquilo que você planejou, daquilo que você entendeu antes de planejar. E aí você vai metrificar. São índices. Qual a sua despesa? Qual a sua receita? Quantos clientes você fechou? Quantos você não fechou? Aqueles que você converteu? Qual é o seu cadastro? Metrificou? Olhou? Analisou. Analisou e corrigiu. Corrige. Corrige aquilo que está errado. Maximiza aquilo que está certo. Depois disso, você vai iniciar tudo de novo e assim sucessivamente até sair do zero e conseguir uma advocacia sólida, fechando clientes toda semana e tendo uma estabilidade financeira que você com certeza vai conseguir se aplicar e compreender direitinho o que é o Growth Hacking. Agora que você compreendeu que existe uma brecha, existe um modo, uma forma de você desbancar 95% dos escritórios antigos que formam o mercado tradicional da advocacia, você precisa começar a aprender a fechar contratos, a conquistar clientes e se tornar uma autoridade. Quando se fala por aí o que é uma autoridade, a criação de autoridade, normalmente vem à cabeça da gente que autoridade é aquele profissional antigo, aquele cara de cabelo branco, aquele que já está há mais tempo no mercado. Mas eu queria compreender, ou melhor, eu queria fazer você compreender que a autoridade pode ser até mesmo de um advogado júnior. Basta você seguir os seguintes passos.